Já sentiu como se tivesse virado sombra, invisível para quem antes via sua presença com clareza total? Quando alguém se distancia sem dar satisfação, o vazio ecoa e sua cabeça começa a fabricar narrativas. Foi culpa minha? Em que momento tudo desmoronou? Respira fundo. Nem toda distância significa abandono. Às vezes, é só um intervalo necessário, um vazio que carrega significado próprio. Neste vídeo, vou te revelar o que fazer quando alguém se afasta de você. São 9 princípios práticos, baseados na filosofia estoica, para transformar esse abismo em reconexão com sua própria essência. E te garanto, a última lição vai mexer com algo profundo dentro de você. Assiste até o final, porque independente das escolhas alheias, o que realmente transforma sua existência é sua própria reação. Talvez esse distanciamento seja, na realidade, um portal, um chamado para retornar ao seu próprio centro. No fim das contas, quando paramos de caçar justificativas, descobrimos algo fundamental. Nosso valor jamais depende dos holofotes externos. Antes de mergulharmos, deixa uma frase nos comentários. Hoje inicio minha construção, não minha distração. Porque quando você escreve, planta sementes, e quando repete, elas brotam. Agora escuta essa história. Ela guarda um ensinamento capaz de transformar o modo como você enfrenta a dor de ser deixado para trás. Lição 1. O poder do vazio. Já te aconteceu de alguém começar a sumir sem dar explicações? A pessoa que antes te respondia instantaneamente agora demora eternidades ou simplesmente evapora. A conversa vira um monólogo patético e o que resta é aquela sensação sufocante de estar suspenso no nada, como se subitamente você tivesse perdido toda a substância. Sua mente agitada entra em modo overdrive. Você revive diálogos, disseca cada gesto mínimo, decodifica silêncios como se fossem mensagens cifradas. E sem perceber, já construiu um filme inteiro de suposições, onde você sempre acaba sendo o vilão, como se o simples ato de ser esquecido já fosse por si só uma sentença. Mas e se o silêncio não significar rejeição? E se ao invés de um "não te quero mais", for apenas uma pausa, um espaço vital de respiro tanto para quem se distancia, quanto talvez para você também? É tentador cair na armadilha de achar que quando alguém recua, algo está fundamentalmente errado. A equação parece óbvia. Se me ignoram, então há defeito em mim. Mas a verdade humana não cabe em fórmulas simplistas. Às vezes, quem se afasta está apenas enfrentando suas próprias guerras internas, batalhando tempestades pessoais que não envolvem ninguém mais. Existem dores que não cabem em textos digitados. Existem exaustões que pedem quietude, não explicações elaboradas. Sejamos honestos. Você nunca quis sumir também? Nunca teve dias em que tudo que desejava era não responder, não se justificar, não ser perturbado por mais uma demanda externa? O anseio por silêncio não é agressão, é parte integrante da condição humana. Verdade seja dita, nem todo afastamento é gentil. Às vezes, há desprezo real. Às vezes, há abandono intencional. Mas antes de julgar o outro ou se autocondenar prematuramente, talvez seja mais sábio fazer o que os estoicos ensinavam. Criar distância, não dos outros, mas de si mesmo. Ou melhor dizendo, das emoções que tentam te arrastar para o abismo com elas. O que você faz com o silêncio revela mais sobre sua liberdade interior do que sobre a ausência alheia. Se toda vez que alguém recua, você assume o pior cenário, essa suposição se cristaliza como sua realidade. Você vive como se a rejeição fosse garantida, como se o afeto estivesse sempre prestes a evaporar. Mas existe outro caminho. E se, ao invés de se enroscar na ansiedade, você encarasse o silêncio como um espelho?
uma oportunidade para refletir, reconhecer suas expectativas, sua necessidade constante de confirmação, perceber o quanto ainda mede seu valor pela presença ou ausência de terceiros. Talvez a outra pessoa apenas esteja tentando se ouvir, assim como você já precisou em algum momento ficar em paz com o próprio ruído interno, respirar, silenciar, se reorganizar. Aceitar que não temos controle sobre sentimentos ou ações alheias é paradoxalmente uma libertação. Quando você compreende isso, faz as pazes com o silêncio e descobre que ele não precisa ser preenchido com angústia, teorias conspiratórias ou mensagens não enviadas redigidas às 3 da manhã. Às vezes, o silêncio é apenas isso, um intervalo entre dois momentos, um respiro necessário. Não se precipite em ocupar esse vazio com histórias fabricadas. Não se torture por um afastamento que talvez nem seja sobre você. Às vezes, o que parece distância é só o eco de algo que precisa amadurecer no tempo certo. Escuta o que não foi verbalizado. Respeita a pausa. Você também vai precisar dela algum dia. E quando esse dia chegar, vai entender que o amor verdadeiro, incluindo o amor próprio, também sabe aguardar em silêncio. Lição 2. A fortaleza chamada autoestima. Alguma vez você já teve aquela sensação corrosiva de estar sendo ignorado, como se de repente tivesse se tornado transparente? É um desconforto que queima por dentro, uma ferida sem som, mas com um eco devastador. E o mais cruel é o pensamento automático que surge. O que foi que eu fiz de errado? Mas e se eu te dissesse que a chave não está em mudar a reação dos outros, mas sim em fortalecer sua própria autoestima para que a indiferença alheia não te atinja como um golpe direto no peito? Sim, parece simples demais, mas é extremamente difícil manter a calma quando nos sentimos excluídos. Quando o silêncio do outro se transforma em barulho ensurdecedor dentro da nossa cabeça, a mente começa seu trabalho destrutivo. Inventa narrativas, cria culpados, fabrica arrependimentos. Será que disse algo inadequado? Será que deixei de ser interessante? A verdade? Isso não leva a lugar nenhum. Pessoas são complexas, vínculos são frágeis e muitas vezes o afastamento alheio não tem absolutamente nada a ver com você. Pode ser um dia péssimo, uma crise silenciosa ou apenas o desencontro inevitável entre dois mundos que não sincronizam mais no mesmo ritmo. Mas então, como permanecer firme quando tudo ao redor parece gritar que você não importa? É aqui que entra a magia silenciosa da autoestima. Autoestima é aquele alicerce invisível que te mantém de pé quando ninguém mais te segura. É o navio resistente que atravessa mares revoltos, não porque as ondas desapareceram, mas porque você aprendeu a navegar. Os estoicos ensinavam: você não controla o modo como os outros te tratam, mas pode decidir como vai reagir a isso. Imagina que sua confiança é uma embarcação. Os comentários venenosos, as ausências, os olhares gelados, tudo isso são ondas. Elas podem te balançar violentamente, mas não te afundam se o navio estiver bem construído. Uma autoestima sólida não te transforma em alguém frio ou indiferente. Ela só te protege do naufrágio. Claro que dói ser deixado de lado. Claro que abala. Mas isso não te define. O fato de alguém não enxergar seu valor não diminui seu valor em nada. E se essa pessoa te descartou sem motivo, talvez seja a hora de deixá-la seguir, como folhas levadas pelo vento, sem se despedaçar por dentro. Existe um inimigo silencioso da autoestima, a autocrítica implacável. Você já se pegou pensando que não é suficiente? Que talvez você seja o problema? Esses pensamentos, por mais reais que pareçam, são apenas isso, pensamentos. Eles não são fatos objetivos e você pode questioná-los. Para e pergunta: isso é verdade? Tenho evidências concretas disso ou estou apenas projetando minhas inseguranças? Mudar esse padrão não acontece da noite para o dia,
Mas com prática você começa a perceber que muitos dos seus julgamentos internos são infundados, reflexos de uma exigência cruel que você nem percebeu que internalizou. Troca a narrativa. Ao invés de pensar, me ignoram porque não sou importante, diz, talvez estejam passando por algo e isso não define meu valor. Essa simples mudança de perspectiva já pode te libertar do peso. E mais, observa tuas relações. Se você está cercado de pessoas que te diminuem ou te fazem sentir invisível, talvez seja a hora de reavaliar quem merece espaço no teu mundo. Não é sobre cortar todos, mas reconhecer quem soma e quem só drena tua energia. Tua autoestima floresce em solo fértil, entre pessoas que te enxergam de verdade, mesmo quando você não está tentando se destacar. E não esqueça da autocompaixão. Ser humano é falhar, é cair, é não dar conta às vezes. Trata-te com gentileza nos momentos difíceis. Aceita tuas sombras e celebra tuas luzes. Quando você se permite ser humano, tua autoestima cresce de forma autêntica. Nos dias em que parecer que o mundo te esqueceu, reconecta-te com tuas vitórias. Lembra de tudo que já enfrentou, de cada obstáculo que não te venceu, de tudo que construiu sem que ninguém testemunhasse. A solução, muitas vezes, não está em se adaptar ao gosto alheio, mas em lembrar quem você é e continuar sendo. Autoestima não é luxo, é âncora. E da próxima vez que alguém te ignorar, respira, ergue os ombros e continua caminhando. Você não precisa da validação de ninguém para saber teu valor. Você só precisa acreditar nisso com a alma inteira. Lição 3. Redefina seu próprio valor. É estranho, não é? Como algo tão essencial quanto o valor que atribuímos a nós mesmos ainda parece depender do olhar externo. Como se, sem testemunha, não fôssemos completos. Como se precisássemos constantemente de alguém que nos confirmasse: você importa. A pergunta é simples, mas profunda. O que acontece dentro de você quando alguém se afasta? Se tua resposta é, me sinto menor, devo ter feito algo errado, ou talvez eu não seja tão interessante assim, então chegou o momento de parar e encarar uma verdade que poucos têm coragem de verbalizar. Você está entregando tua identidade ao julgamento alheio. Isso dói porque é um tipo de abandono silencioso, não pelo outro, mas por você mesmo. A sociedade desde cedo nos condiciona a buscar aprovação como quem busca oxigênio. Desde a infância, nossa alegria se vinculava ao sorriso dos pais, à nota na prova, ao elogio da professora. Crescemos aprendendo que ser bom é ser aceito, que ser visto é sinônimo de ser valioso. E quando não somos vistos, nos sentimos apagados, como se nossa luz dependesse da permissão alheia para brilhar. Mas e se tudo isso for uma construção frágil? E se, como diziam os estoicos, o verdadeiro valor não puder ser medido por nenhuma balança externa? Quando alguém se distancia de você, o que primeiro surge não é a dor da ausência, é o eco da dúvida. Será que fui eu o problema? Essa pergunta repetida em silêncio escava túneis dentro da alma e ali nascem os não sou suficiente, os talvez eu mereça isso, os ninguém fica por perto por muito tempo. Mas há uma saída, e ela começa com uma escolha radical: parar de procurar teu valor nos olhos dos outros. Valor não é reflexo. Valor é raiz. Imagina por um instante que teu valor é como o fogo de uma lareira. Ele pode aquecer, acolher, iluminar. Mas se depender do vento para continuar aceso, jamais terá estabilidade. O que os estoicos nos ensinam é simples e transformador. Tudo aquilo que está fora do nosso controle é irrelevante para a construção de uma vida plena. Isso inclui a opinião alheia. Você não pode controlar se alguém te nota ou não, se permanece ou vai embora, se entende teu valor ou o desperdiça. Mas você pode
E deve decidir como se vê quando está sozinho, quando ninguém está te aplaudindo, quando o único espelho é tua própria consciência. A verdadeira revolução acontece aí. Quando você olha para si e não pergunta mais, sou suficiente para eles, mas sim, sou fiel a mim? Quando você para de querer caber em moldes e começa a honrar tua própria forma. Claro que é difícil. Estamos cercados de expectativas, redes sociais repletas de sorrisos fabricados, amores líquidos, conversas superficiais. Mas isso só torna ainda mais urgente encontrar um lugar interno que seja firme. E esse lugar só é construído com prática, autocompaixão, presença e coragem. Cada vez que sentir a dor de ser deixado de lado, respira. Diz a ti mesmo, isso dói sim, mas essa dor não define quem eu sou. E então, se abraça por dentro. Talvez você não seja o mais carismático, nem o mais lembrado nas rodas de conversa. Talvez você nem saiba como se explicar direito. Mas nada disso diminui a beleza que existe em quem você é. Não aceite que teu valor seja ditado por presenças instáveis. Você não é um rascunho esperando aprovação. Você é uma obra em progresso que já carrega em sua imperfeição uma verdade inteira. E da próxima vez que alguém se afastar, pergunta a ti mesmo: vou permitir que isso altere quem eu sei que sou? Porque no fim do dia, o que você acredita sobre si mesmo molda a tua realidade muito mais do que qualquer silêncio alheio. O valor próprio é uma decisão, e só você pode tomá-la. Lição 4. A arte de dar espaço. Você já reparou? Quanto mais tentamos nos aproximar de alguém, mais essa pessoa parece recuar. É como se nossa presença constante, nossa urgência em estar perto, criasse um tipo de sombra desconfortável. E não, isso não quer dizer que ela tenha deixado de se importar ou que tenha encontrado alguém melhor. Talvez sim, talvez não. Mas essa nem é a questão principal. A verdade é que, às vezes, o maior presente que você pode oferecer a alguém é o silêncio, um pouco de ar, um pouco de espaço. Os estoicos chamavam isso de moderação, e aplicá-la às relações é um exercício de sabedoria rara. Apego excessivo é como uma trepadeira. No começo parece carinho, mas com o tempo sufoca, enrola, prende e aos poucos impede que o outro respire por conta própria. A intenção era estar junto, mas o efeito se transforma em prisão. No início, a vontade de estar perto é bonita. Você quer cuidar, acompanhar, dividir, mas quando esse desejo se transforma em necessidade constante, ele começa a pesar. É aí que algo muda no ar. A pessoa começa a recuar. Você sente o silêncio crescer e a angústia bate. O que fazer quando quem você ama se afasta? Ficar ali, esperando como um animal abandonado? Forçar uma presença que já não é bem-vinda? Não faça isso. Ninguém está te pedindo para ser o amigo que nunca larga, o amante que não solta, o cuidador que sufoca. Excesso de zelo vira cansaço. Até o afeto, quando desmedido, perde o sabor. A chave está na serenidade, aquela sabedoria que permite ouvir o que não foi dito. Porque a verdade às vezes se esconde na ausência, não na fala. As melhores relações são aquelas que respiram, onde existe espaço, onde ninguém é obrigado a estar, onde a presença é escolha, não dever. Dar espaço não é abandonar, é confiar. Confiar que a relação não depende de vigilância constante. Confiar que o outro sabe o caminho de volta. E mais, confiar que mesmo que ele não volte, você continua inteiro. Se alguém se afasta, isso não é necessariamente um sinal de fim. Talvez seja apenas um pedido por paz, um convite para silenciar, um gesto de autorrespeito. E nesse intervalo, algo poderoso acontece. Você também se escuta, porque às vezes a verdade é que somos nós que estamos cansados de nós mesmos. Precisamos parar, desacelerar, sentir o próprio corpo,
reencontrar o próprio eixo. Dar espaço é então uma forma de cuidado com o outro e contigo. Em vez de correr atrás, tenta o oposto. Afasta-te também, não por orgulho, mas por maturidade. Os estoicos ensinavam que o autocontrole é a chave da liberdade, saber quando agir e quando recuar. Respeitar o limite do outro é uma forma de honrar o próprio valor. Aprende a soltar e entende. Soltar não é desistir, é reconhecer que o amor saudável precisa de ar para crescer. Como o mar, as relações também têm marés, às vezes alta, às vezes baixa. Forçar permanência é tentar segurar água com as mãos. O que é real permanece. O que precisa partir, que vá. Teu papel não é impedir o movimento, mas sim acolher o que fica e acolher-te a ti mesmo. A arte de dar espaço é, na verdade, o gesto mais elegante de quem compreendeu que presença não se impõe, se convida. E se não for convidado, tudo bem. Isso não diz nada sobre teu valor. Só diz que agora é tempo de olhar para si, de se ocupar do próprio espaço. Respira, caminha, recolhe-te. Você vai se surpreender com o que pode florescer no silêncio que você permitiu. Lição 5. Evite a armadilha da desesperação. Você já se sentiu como um animal perdido no meio da estrada, esperando com o olhar exausto que alguém pare, reconheça, estenda a mão? Às vezes, é exatamente assim que nos sentimos quando alguém se afasta de nós. Um tipo de abandono sem porta batida. Um vazio que se instala no cotidiano, enquanto a mente gira em círculos, tentando decifrar onde foi que tudo desmoronou. O mais natural nesse momento é o desespero, porque somos humanos. E como humanos, carregamos o medo da rejeição, do esquecimento, do silêncio que parece definitivo. A ansiedade começa a escalar dentro do peito como se quisesse arrancar as respostas com as próprias mãos. Mas, atenção, é justamente nessa curva que mora o perigo. Porque quando você reage a partir do desespero, já perdeu a calma e com ela a lucidez. O que era apenas distância pode virar ruptura. O que era confusão pode virar repulsa. Tua ânsia por ser notado se transforma em peso para o outro. E o que você quer recuperar escapa ainda mais. Então, a primeira coisa é observar. Nem todo silêncio é pessoal. Nem toda ausência é descaso. Vivemos em tempos ruidosos. As pessoas estão sobrecarregadas, distraídas em batalhas internas que você talvez nunca descubra. A falta de resposta pode ser só isso. Um momento, um nó da vida que não tem nada a ver contigo. Mas e se não for? E se mesmo depois de observar com clareza, você percebe que há sim uma distância real, um afastamento que parece crescer a cada dia? A resposta mais instintiva é correr atrás, procurar, insistir. Vamos conversar. Aconteceu algo? Fiz algo errado? Você se vê lançando boias no mar na esperança de resgatar alguém que talvez nem queira ser resgatado? Mas escuta isso com atenção. A pior coisa que você pode fazer nessa hora é tentar forçar o retorno de alguém que está indo embora. Imagina uma fogueira prestes a apagar e você desesperado, jogando lenha demais com medo do fim. Mas ao invés de reacender, o fogo descontrola ou morre de vez. É isso que acontece quando, movido pela insegurança, você tenta garantir afeto à força. Tua necessidade de atenção se torna tão evidente que o outro, ao invés de se aproximar, se sente invadido. É como tentar abraçar alguém enquanto ela procura espaço para respirar. O que fazer então? A resposta, embora contra-intuitiva, é uma das maiores lições estoicas. Aceita o que não podes controlar e afasta-te, não por orgulho, mas por sabedoria. Dar espaço não é desistir, é respeitar.
É reconhecer que há momentos em que o silêncio cura mais do que 1000 conversas forçadas. Que às vezes o melhor que você pode oferecer é tempo para o outro pensar, para você sentir, para ambos reencontrarem o próprio eixo. Esse espaço também é teu. Usa-o. Cuida-te. Recolhe-te. Faz o que alimenta a tua alma. Caminha, lê, respira fundo, reencontra amigos. Refaz o contato com aquilo que te lembra quem és além desse laço. Não entregues tua autoestima nas mãos de quem está ausente. Você não é menos porque alguém decidiu se afastar. A vida muda, as pessoas mudam, e sim, há vínculos que se desfazem. Mas há também recomeços que só acontecem depois de um silêncio respeitado. A desesperação só serve ao caos. E você não precisa se perder tentando entender o que talvez nem tenha resposta agora. Tem paciência, tem calma. Elas são escudos contra a impulsividade. São abrigo enquanto o tempo faz o que só ele sabe fazer, clarear. E se no fim o outro não voltar, que estejas firme o suficiente para não implorar por retorno. Que tenhas te encontrado tanto nesse espaço que mesmo com a perda não te sintas mais perdido. Lembra-te, você não precisa de validação para existir. Não precisa de presença constante para ser inteiro. Às vezes, o silêncio que dói hoje será o mesmo que amanhã revelará o que você realmente precisava ouvir. Que teu valor não depende da permanência de ninguém. Lição 6. Comunicação versus confronto. A arte de dizer sem ferir. Você já viveu esse momento desconfortável? Aquela sensação de que algo precisa ser dito, mas a dúvida te paralisa? Falo ou me calo? Expresso o que me dói ou guardo para evitar um conflito maior? Quando alguém nos ignora, se distancia ou nos trata com indiferença, o impulso imediato costuma ser reagir, e forte. Por que você está me evitando? O que eu fiz de errado? Você sequer se importa? É natural. A ausência machuca, o silêncio grita e o desejo de ser visto se transforma em urgência. Mas para um instante, reagir no calor da emoção, como diriam os estoicos, é ceder ao domínio do que está fora de nós. É agir como uma chama ao vento, instável, impulsiva, desgovernada. Isso não significa que deves te calar. O silêncio absoluto, quando carregado de mágoa, também pode corroer por dentro. O que o estoicismo propõe é outro caminho, o da sabedoria emocional. E essa sabedoria começa com uma pergunta: você quer expressar ou confrontar? A diferença entre comunicação e confronto é fina, mas essencial. Confrontar é lançar tua dor como uma flecha, esperando que o outro sinta. É tentar fazer o outro reconhecer com urgência aquilo que você mesmo ainda está tentando compreender. Já a comunicação verdadeira nasce da vontade de construir, não de vencer. Falar o que sente não é errado, mas como se fala, isso muda tudo. Imagina por um momento que você se sente ignorado por alguém querido. Estás ferido e a voz dentro de ti pede por justiça. Mas e se ao invés de explodir você dissesse: tenho percebido uma distância entre nós. Isso tem me feito pensar, está tudo bem contigo? Essa simples mudança de abordagem transforma o diálogo. Tira o outro da defensiva e coloca a vulnerabilidade, e não o ataque, no centro da conversa. Os estoicos nos lembram constantemente: você não pode controlar os outros, mas pode escolher como te comportas diante deles. Então, antes de partir para o embate, respira. Pergunta-te: o que eu quero ao falar? Me vingar ou me conectar? Porque é possível dizer tudo o que sente sem ferir, sem cobrar, sem exigir que o outro valide tua dor. A comunicação verdadeira é um convite, não uma imposição. Mas e se o outro não quiser ouvir? Aí entra outra lição estoica: soltar o controle. Às vezes, mesmo a melhor tentativa de diálogo encontra portas fechadas. E tudo bem, isso não significa que falaste errado.
Significa apenas que o outro talvez ainda não esteja pronto para escutar. E é aqui que a maturidade aparece. Saber o momento de parar. Saber o momento de dizer eu tentei. E não usar isso contra ti mesmo. O estoicismo nos ensina que a paz não está na resposta do outro. Está na intenção com que você agiu. Em muitos casos, quem te ignora nem percebe o impacto do que faz. Está absorvido em seus próprios dilemas, lutas silenciosas, feridas antigas. Não se trata de maldade, mas de desconexão, de inconsciência. E você não é responsável por curar aquilo que o outro sequer vê. Falar, portanto, é um gesto de cuidado, não de revanche. Mas se você decide não falar, que seja por escolha consciente, não por medo. O silêncio só é sábio quando carrega aceitação, não repressão. Você não precisa gritar para ser escutado, nem calar para manter a paz. O meio-termo existe e se chama comunicação assertiva. Falar com clareza, com respeito, com o coração desarmado. Sem exigir, sem manipular, apenas compartilhando o que há de verdadeiro em ti. No fim das contas, a forma como você se comunica é o espelho de tua maturidade emocional. E escolher falar com gentileza, mesmo quando a dor te empurra ao confronto, é o que te torna grande. Então, da próxima vez que sentir a necessidade de dizer algo, diz. Mas diz com presença, com verdade, com respeito. Porque mesmo que o outro não mude, você terá feito algo raro. Escolheste agir com consciência. E essa escolha, meu amigo, já é um passo em direção à liberdade. Lição 7. O valor de não perseguir. Você já ficou ali parado esperando que alguém notasse tua presença? Como quem grita silenciosamente por atenção, tentando de todas as formas ser visto, ouvido, validado. É um lugar difícil, um lugar solitário. Um ponto cego, onde o desejo de conexão se transforma, sem perceber, em desespero disfarçado de cuidado. A necessidade de ser notado pode ser sutil. Ela se esconde em mensagens não respondidas, em olhares que não veem, em silêncios que parecem dizer mais do que 1000 palavras. E diante disso, muitos de nós fazemos o óbvio, tentamos mais. Mais presença, mais atenção, mais prova de afeto, como se nossa existência dependesse de sermos aceitos. Como se ao insistir um pouco mais, o outro finalmente nos enxergasse. Mas há uma verdade dura, embora libertadora. Quanto mais você persegue, mais distante se torna o que persegue. É como correr atrás da neblina. Quanto mais você corre, mais ela escapa pelos dedos. Os estoicos, mestres em lidar com a alma humana, nos alertaram sobre esse mecanismo. Eles diziam que a paz não vem do que os outros pensam sobre nós, mas daquilo que sabemos ser por dentro. E quando você entrega teu valor à reação alheia, você se esquece de si. Pior ainda, você começa a se tornar apenas um reflexo, um eco da vontade do outro, um espelho que só existe quando alguém olha. E, meu amigo, isso não é viver, isso é esperar permissão para existir. O verdadeiro poder está em soltar, em parar de perseguir, não por orgulho, mas por dignidade. Quando você deixa de correr atrás, algo muda dentro de ti. O barulho da urgência cede espaço para a voz do autocuidado. E ao invés de te contorcer para caber no desejo do outro, você começa a te esticar na direção da tua própria completude. Isso não é egoísmo, é sabedoria. Perseguir é um gesto de carência. Soltar é um ato de confiança. Confiança de que se o outro quiser estar, estará. E se não quiser, tudo bem. Você não deixarás de ser inteiro por isso. Imagina o rio, ele não tenta segurar as pedras. Ele flui, contorna, segue e em seu movimento natural encontra beleza, leveza e profundidade. Quando você decide ser como esse rio, tornas-te alguém que não precisa implorar por afeto, alguém que tem vida própria, alguém que não se quebra só porque o outro partiu. E curiosamente, essa tranquilidade atrai.
porque nada é mais magnético do que quem está em paz com sua própria presença. Você não precisa correr atrás para ser digno. O respeito nasce quando você mostra, com ações silenciosas, que sabes quem és, mesmo quando o mundo parece esquecer. Na prática, isso significa parar de enviar mensagens que não são respondidas, parar de justificar o injustificável, parar de tentar agradar quem já decidiu não se importar. Significa também escolher a si, redirecionar tua energia, reinvestir nos teus interesses, nos vínculos que florescem sem esforço, na tua própria companhia. E, acima de tudo, significa aceitar que há ausências que não se preenchem forçando retornos. O silêncio do outro não é teu fracasso, é só o eco de uma história que talvez não te pertence mais. Soltar é confiar que o que for verdadeiro permanece e que mesmo que tudo se afaste, você saberá voltar para si. Para de perseguir quem não vê teu valor. Quem realmente merece estar contigo não precisa ser caçado. Caminha ao teu lado por vontade. Como diz a sabedoria antiga, aquele que aprende a não correr atrás é muitas vezes o primeiro a ser seguido. Lição 8. Foca no teu próprio crescimento. Quando alguém se afasta, parece que o mundo encolhe. De repente, tudo perde cor. O silêncio pesa e você se vê protagonista de um drama que nem pediu para encenar. A mente grita, o que eu fiz de errado? E o coração acredita, mas e se o verdadeiro erro estiver nesse roteiro? E se a ausência do outro não for um castigo, mas uma brecha para um retorno mais importante? O retorno a si. É difícil aceitar isso. A ausência machuca. A rejeição, mesmo implícita, fere o senso de pertencimento. E é fácil cair na armadilha do não sou suficiente. Mas os estoicos nos deixam uma pergunta que muda tudo. O que disso tudo está sob teu controle? A resposta é dura e libertadora. Não muito. Você não controla se o outro responde tuas mensagens, nem se ele continua te incluindo na vida dele. Você não pode obrigar ninguém a permanecer, mas pode e deve decidir o que faz com esse espaço que se abriu. Você pode usá-lo como cova ou como canteiro. Pode chorar pelo abandono ou plantar novas sementes. Continuação da reescrita. Lições finais. Lição 8. Foca no teu próprio crescimento. Continuação. Crescer é isso. Escolher florescer mesmo em terrenos áridos. Parece simples, mas não é. A mente viciada em aprovação vai tentar te puxar de volta. Envia mais uma mensagem. Talvez, se você mudar, ele volte. Faz algo, qualquer coisa. Mas cada tentativa de ser visto por quem se ausentou é um tijolo a mais que você coloca no muro entre ti e tua própria evolução. O crescimento começa quando você entende que tua vida não pode estar em função da atenção alheia. A partir desse ponto, tudo muda. Você começa a redirecionar a energia. Em vez de gastar horas imaginando por que alguém sumiu, investes minutos valiosos em ti, num livro, num projeto, num hábito novo, numa caminhada que não leva a ninguém, só a ti mesmo. Esses pequenos atos são sementes, e aos poucos fazem você se olhar com outros olhos. Já não és mais alguém à deriva no abandono, és alguém que decide caminhar por conta própria. Esse foco não é egoísmo, é autocuidado. E o mais curioso, à medida que você cresce, deixas de ser refém das reações alheias. O silêncio do outro deixa de ser espinho e vira apenas vento. A ausência que antes doía passa a ser só um espaço, um intervalo entre uma fase e outra da tua própria jornada. A autenticidade nasce nesse lugar, quando você deixa de ser reflexo das expectativas e te tornas fonte, quando em vez de esperar aprovação, você olha no espelho e diz, eu estou aqui. E isso basta. Você pode até pensar, mas isso parece autoajuda barata. E eu te entendo, mas não te enganes.
Saber que estás bem com quem és, mesmo quando o mundo parece te ignorar, é uma das maiores provas de maturidade emocional. E a beleza disso tudo é que você não precisa de nada grandioso. Não é preciso ler 10 livros nem correr uma maratona espiritual. Às vezes basta se levantar da cama com dignidade, preparar teu próprio café, escrever uma frase sincera no diário, cuidar do corpo com carinho, olhar para o céu por um instante. Esses gestos, quando somados, constroem algo poderoso: presença. Você começa a ocupar teu espaço de dentro para fora. E de repente, não sente mais tanto a ausência dos outros, porque você enfim voltou para si. Focar no próprio crescimento é entender que o valor está no caminho, não no aplauso. É crescer de maneira silenciosa, como uma raiz, lenta, firme e inevitável. Aos poucos, você para de esperar que os outros te reguem e aprende a ser fonte da tua própria água. E se no futuro alguém olhar e disser "você mudou", sorri. Porque sim, você mudou, cresceu, floresceu. E agora sabes, ninguém pode tirar de ti o que construíste dentro de ti. Como dizia meu pai, com uma sabedoria simples e certeira: quem cuida de si não tem tempo para lamentar quem se foi. Lição 9. Aproveita a oportunidade para te redescobrir. Você já reparou como quando alguém se afasta o mundo parece perder o ritmo? Como se uma nota faltasse na melodia, como se uma luz tivesse se apagado no cenário da tua vida. Mas mesmo nesse escuro, existe um convite silencioso, escondido no fundo do silêncio: voltar para si. A ausência do outro pode parecer um terremoto, mas e se no fundo for uma escavação? Uma chance de descobrir o que estava soterrado dentro de ti, bem abaixo das máscaras, das expectativas, dos papéis que tentaste desempenhar para agradar quem agora te vira o rosto. Não é fácil admitir, mas às vezes, só quando o outro sai de cena é que você percebe que não sabia mais quem era com ele ali. A filosofia estoica, com sua firmeza serena, nos ensina a focar no que realmente podemos controlar. E nessa hora, talvez a única coisa que ainda esteja sob teu domínio seja o que você escolhe fazer com esse vazio. Você pode preenchê-lo com lamentações ou pode transformá-lo num ateliê silencioso, onde começará a esculpir a nova versão de si. Porque é isso que a ausência do outro faz: abre espaço. E espaço, quando bem usado, vira templo. Não estou falando de uma mudança de aparência ou de uma lista de metas. Estou falando de algo mais íntimo, mais denso, de olhar para dentro e perguntar sem medo: o que eu perdi de mim enquanto tentava manter o outro por perto? Quantas vezes você calou tua voz para evitar conflitos? Quantas vezes te moldaste para caber na história de alguém que nunca se preocupou em te escutar? Quantas vezes esqueceste o que te fazia bem só para não incomodar? Agora que o outro se afastou, esse silêncio é todo teu e pode ser ensurdecedor ou libertador. Você decide. É nesse momento que deves te tornar explorador de ti, não para te consertar, mas para te redescobrir. As partes tuas que deixaste no caminho, pequenos pedaços que foram ficando para agradar, para se adaptar, para ser aceito. Está na hora de buscá-los de volta. Começa pequeno. Escreve, não para ser lido, mas para te ler. Derrama no papel o que sentes, sem censura, sem moldura, sem performance. Essa escrita é um espelho, e talvez ali enxergues o que não vias há muito tempo: tua própria verdade. Depois observa teus limites. Quantas vezes os ignoraste? Quantas vezes deixaste que passassem por cima deles por medo da solidão? Redescobrir-se é reerguer essas fronteiras com firmeza, não para afastar, mas para preservar. Porque quem não sabe proteger a própria paz vive à mercê da tempestade dos outros. E sim, haverá dias em que sentirás falta. Vai doer, vai arder. Mas também haverá dias em que sentirás alívio, um tipo de silêncio que cura.
um tipo de solidão que acolhe. E é aí que a mágica acontece, quando percebes que não precisas mais correr atrás de ninguém para te sentir inteiro. A gratidão também entra aqui como âncora, não como fuga, mas como gesto de humildade. Seja grato pelos pequenos rituais, o café que preparaste só para ti, a melodia que embalou tua tarde, o pôr do sol que viste sem pressa. Esses momentos são mais do que distrações, são reconexões. Com o tempo, você começa a perceber que não perdeste o outro, você te ganhou. E se quem foi não voltar, tudo bem. Você voltou para si. E isso, meu amigo, é retorno suficiente. A vida fica mais leve quando você para de disputar atenção e começa a cultivar presença, a tua. E quando o vento da indiferença soprar outra vez, você vai sorrir porque saberás. Nada do que é essencial em ti depende de quem fica ou de quem vai. No fim, a única relação que deve sobreviver a todas as outras é a que tens contigo mesmo. Por isso, se alguém se afastar, não te apresses em preencher o vazio. Deixa-o ecoar, porque talvez esse eco te devolva a voz que perdeste tentando ser ouvido. E se você chegou até aqui, escreve nos comentários: quem se for, que não volte. Não como vingança, mas como ritual de libertação. Porque você merece mais do que quem vai e volta por capricho. Você merece permanecer inteiro. Se esse vídeo te tocou, te transformou ou apenas te fez respirar mais fundo, compartilha, ativa as notificações. Espalha essa mensagem. Ela pode ser o espelho que outro alguém precisa encontrar. E lembra-te, você não está só. E se estiver, que seja para te redescobrir. Lição 10. Reescreve tua presença no mundo. Há algo de profundamente doloroso em ser ignorado. Não é apenas o silêncio que dói, mas o que ele representa, a sensação de que foste apagado da memória de alguém, como uma vela que se apaga num quarto onde ninguém mais precisa de luz. E quando isso acontece, é comum que você comece a fazer o mesmo contigo. Vai te encolhendo, evita falar demais, anda devagar, passa a se desculpar pelo espaço que ocupa, como se tua presença fosse um erro, um incômodo, um excesso. Mas eu preciso te lembrar de algo. E não apenas lembrar, te implorar para que escutes com o coração aberto. Você não precisa desaparecer para ser aceito. A dor do afastamento alheio não é justificativa para que te ausentes de ti. O outro pode fechar a porta, mas o mundo não acabou. Tua casa interior segue de pé, ainda que um pouco em ruínas. E talvez agora seja a hora de reformá-la. Sim, reformar. Imagina que tua vida seja uma casa, uma construção que negligenciaste porque estavas ocupado demais, tentando entrar na casa dos outros, tentando ser útil, querido, necessário. E agora, ao ser ignorado, percebes que esqueceste a própria morada. Está empoeirada, os espelhos trincados, as paredes gastas pelo tempo. Mas essa casa é tua, e nunca é tarde para restaurá-la. O afastamento do outro não precisa ser um veredito de exclusão. Pode ser uma convocação silenciosa para voltar ao centro de si, não para negar a dor, mas para te tornar alguém capaz de atravessá-la com dignidade. A filosofia estoica é implacável nesse ponto. O que está fora do teu controle não pode definir o que está dentro, e tua presença no mundo é interna antes de ser externa. Não está nas mensagens respondidas, nos convites feitos, nos likes recebidos, está na forma como você te habita. Você pode estar sozinho numa multidão e ainda assim te sentir completo, ou cercado de afeto e ainda assim te sentir vazio. A diferença está em saber se estás presente para ti mesmo, se ocupas teu corpo, tua alma, tua voz, teus pensamentos. Então, o que fazer quando te ignoram? Quando alguém se afasta sem dar explicações? Volte a ser presença onde és mais necessário, dentro de ti. Não com desespero, mas com reverência.
Cuida de ti como quem volta para casa depois de uma guerra, aos poucos, com gentileza, tirando os sapatos da culpa, acendendo a luz da consciência, limpando os cantos escuros com paciência. Volta a fazer aquilo que te reconstrói, aquilo que te lembra quem és, mesmo quando o mundo parece esquecer. Escreve. Lê algo que te toque. Caminha sozinho, não como quem foi abandonado, mas como quem reencontra a própria companhia. Escuta a tua respiração. Sente o peso dos teus passos no chão. Ouve uma melodia como se fosse prece. Esses são os gestos mínimos mais sagrados de quem decidiu não se apagar. E se alguém deixou de ver valor em ti, não tentes provar nada. Não te exibas, não implores. Amplia-te. A resposta mais poderosa ao desprezo nunca será o desespero, mas a firmeza tranquila de quem não se dobra, de quem compreende que sua presença não precisa ser pedida, ela precisa ser sustentada, mesmo que em silêncio, mesmo que sem plateia, mesmo que ninguém a celebre, porque o valor da tua presença não está no reflexo dos olhos alheios, está na convicção de que estar aqui, inteiro, autêntico, sem fingimento, já é por si só um ato de resistência e amor próprio. E se um dia esse outro retornar, encontrará uma nova versão de ti, mais forte, mais leve, mais inteiro. Porque em vez de desaparecer, você escolheu te expandir. Como dizia Epicteto, não te tornes um eco da ausência alheia. Torna-te voz da tua própria presença. Lição 11. Honra o silêncio como um mestre. Existe um tipo de silêncio que não é apenas ausência de palavras. É presença densa, incômoda, quase física. Um silêncio que atravessa o peito como uma lâmina sem corte, mas que fere. Você sente ele chegar, não com alarde, mas como um apagão. Subitamente o que antes era troca vira vazio. O que era conversa vira espera. E o que era presença vira interrogação. A alma se inquieta. Você caminha de um lado para o outro dentro da própria mente. Relembra frases, revisita mensagens, repassa momentos, buscando o ponto exato onde talvez tenha perdido o outro. Mas essa busca, por mais meticulosa que seja, quase nunca traz respostas. Traz angústia, e a angústia, quando não é acolhida, vira desespero. Mas o que os estoicos nos ensinam é que o desespero nasce de uma expectativa não examinada, de uma falsa ideia de controle, de uma crença silenciosa de que os outros nos devem permanência, palavras, clareza. Só que ninguém nos deve isso. E essa verdade, por mais amarga que seja, é também libertadora. Você foi ignorado, afastado, deixado em suspenso. O primeiro impulso é correr atrás, tentar resolver, exigir que o silêncio seja quebrado, como se isso pudesse restaurar alguma ordem. Mas será mesmo que a cura está no retorno da voz do outro? E se a verdadeira resposta estiver no silêncio que ficou? O estoicismo não nos pede frieza, mas consciência. Ele não nega a dor, apenas não se curva a ela. E é nesse espírito que te convido a um exercício corajoso. Parar de lutar contra o silêncio, parar de vê-lo como inimigo e começar a honrá-lo como um mestre. Sim, um mestre, porque o silêncio ensina. Ele mostra onde ainda dependemos, onde ainda esperamos que o outro valide quem somos, onde, sem perceber, colocamos nossa paz nas mãos de alguém que mal consegue carregar a própria. O silêncio nos obriga a olhar para dentro, e é esse olhar que mais tememos, porque lá dentro mora tudo o que evitamos. A carência, o medo de sermos esquecidos, o receio de não sermos suficientes. Mas também mora ali algo que o barulho encobre, a força. No fundo, há uma força silenciosa em ti que ainda não foi plenamente acessada. Quando você para de pedir explicações e começa a buscar compreensão, o silêncio vira espelho. E ele reflete não o abandono alheio, mas a distância que você mesmo mantinha de si.
Percebe quantas vezes você escutou mais o mundo do que sua própria intuição? Quantas vezes tentou agradar para não ser deixado? Se adaptou para não incomodar? Silenciou a si mesmo com medo de perder o outro? Honrar o silêncio é recuperar a própria voz. É sentar com você mesmo como quem encontra um velho amigo. É escrever para si, falar com o próprio reflexo, caminhar sem fones de ouvido apenas para sentir a cadência dos próprios pensamentos. É permitir que o vazio fale, porque ele fala. E quando fala, revela verdades que as palavras escondem. Aqueles que te ignoram talvez estejam apenas tentando lidar com seus próprios fantasmas. E tudo bem. Você não precisa se encolher por causa disso. Não precisa preencher os espaços com ruído. Não precisa provar nada. Você precisa e merece apenas se escutar. Deixa o silêncio ocupar seu lugar com dignidade. Não o interrompa, não o combata. Senta com ele. Deixa ele te contar o que você ainda não teve coragem de ouvir, o que dói, o que pulsa, o que precisa mudar. Porque, como todo bom mestre, o silêncio não grita, ele sussurra. Ele aponta com delicadeza brutal o caminho de volta para si. E se você conseguir atravessar essa travessia sem se perder no labirinto do desespero, vai descobrir algo precioso. Ninguém pode te abandonar verdadeiramente se você aprendeu a estar com você. O silêncio é a moldura que revela o contorno do que importa. E o que importa é você, não a ausência do outro, não o que ficou por dizer, mas o que ainda vive e cresce dentro de você. Honre esse silêncio. Ele não veio para te punir. Ele veio para te mostrar onde mora sua verdadeira força. Na sua capacidade de continuar inteiro, mesmo quando o mundo parece se calar. Lição 12. Aprenda a se afastar com dignidade. Existem momentos em que o peito geme sem ruído e a alma começa a doer de tanto insistir. Aquelas mensagens não respondidas. Os encontros que esfriaram. Os convites que desapareceram do calendário. Tudo isso vira um peso invisível que te arrasta para um lugar desgastante, o da expectativa insaciável. É fácil confundir persistência com amor, esperar com afeto, se entregar com esperança. Mas há algo perigoso nessa equação. Você começa a se diminuir para caber no outro, a encolher seu espaço para que caiba o vazio deixado por quem partiu. Quando insistimos onde não há reciprocidade, nos tornamos jardineiros de um solo seco. Regamos com lágrimas, esperamos carinho onde há indiferença, plantamos esperança onde há portas fechadas. E no fim, o jardim que deveria florescer murcha entre fantasias não correspondidas. Aprender a se afastar com dignidade não é um gesto de amargura, é um ato de autoconsciência. É assumir que sua paz interior vale mais do que migalhas emocionais. É escolher a integridade da sua alma em vez de mendigar atenção. Imagine um rio que, diante de pedras altas demais, não força o curso. Ele as contorna. Ele entende que o leito não pede guerra, pede sabedoria. E você, ao decidir se afastar, pratica a mesma sabedoria. Entende que o amor ou a atenção de alguém não justificam sua anulação. Sair de cena não precisa de gritos, não precisa de cartazes de despedida, nem de promessas de retorno. Pode ser um passo calmo, firme, sem drama, mas definitivo. Colocar distância é recobrar o próprio território. É colocar limites com a dignidade de quem sabe o preço do próprio valor. Mas talvez o mais difícil e mais essencial seja aceitar que se afastar não significa cortar o laço dentro do peito. Não precisa haver ódio, rancor, culpa. Pode haver respeito por si mesmo. Pode haver gratidão pelos momentos bons, mas também discernimento para perceber quando o ciclo se esgotou. Quando você escolhe se afastar, não está desistindo de amar, está desistindo de se anular.
Não está deixando de esperar por reconciliação. Está deixando de esperar por algo que talvez nunca venha. Está oferecendo a si o presente mais raro: paz. E não há liberdade maior que essa. A liberdade de decidir que você não precisa mendigar atenção nem justificar seu valor. Sua dignidade não está à venda. Sua essência não se negocia. Se afastar também é um ritual de não violência, de autocuidado, de reencontro. É recolher o que é seu e carregar para dentro a energia, o tempo, a esperança. Tudo volta ao centro: você. Nesses dias em que tudo parece ruir, há uma reconstrução silenciosa acontecendo, uma reforma interna, lenta, paciente. As paredes da alma se fortalecem. As janelas do coração se abrem para o vento da liberdade. Você aprende que estar sozinho não é sinônimo de solidão. É antecedente de plenitude. E quando o mundo desacelera seu ruído, você escuta algo novo. Não o vazio da ausência, mas o espaço que se abre dentro de você. Espaço para respirar, espaço para existir, espaço para ser inteiro, sem concessões. Sim, o afastamento dói. Feridas abertas podem sangrar lembranças e saudades, mas nenhuma ferida cura tanto quanto a que revela para você mesmo o valor da sua própria presença. Quando decidir se afastar com dignidade, faça em silêncio, sem justificativas, sem notas grandiosas, apenas com coragem, com verdade, com a certeza de que sua integridade vale mais do que sorrisos de conveniência ou promessas vazias. E, sobretudo, faça isso com gentileza, porque se afastar não é destruir, é permitir que o que não floresceu seque, para que o que é de fato seu possa brotar. Se um dia alguém olhar para trás e te perguntar por que foi embora, que sua resposta seja apenas a serenidade de quem escolheu não mais esperar. Que sua saída não seja um adeus amargo, mas um cuidei de mim. Porque no fim das contas, a jornada de quem sabe se afastar com dignidade é, em essência, a jornada de quem aprende a se amar sem depender dos outros. E ainda assim, amar com a alma inteira. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero te parabenizar por ter chegado até aqui e concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim, saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Por isso, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima.